mais importante para o futebol brasileiro do que o Não. Maracanã. Não tem não. Por isso que hoje nós viemos aqui, além de fazer essa caminhada, de fazer nosso exercício físico, que a gente sempre faz, a gente veio também ver um pouquinho, né, curtir um pouquinho aqui desse lugar, que é berço do futebol. Verdade. Aqui é Tem palco, história. tem história, é palco, né, Muito. dos grandes jogadores Muitos. que já passaram por aqui, que estão passando e que ainda vão Pelé. passar, né? São vários São nomes vários, de Romário, são muitos. jogadores aí que... E vários, diversos. que fizeram, que História. faz história, né? Então é um lugar que faz história, é um lugar realmente que é conhecido mundialmente como palco do futebol brasileiro, Verdade, quando fala de futebol, não tem como não deixar de falar, né? do Maracanã. O Maracanã, é claro. E aqui hoje nós viemos dar uma caminhada, uma corrida, né? Como de sempre. E escolhemos esse lugar aqui, maravilhoso, show de bola. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Ó. E estamos aqui. Bastante gente caminhando, bastante pessoas correndo, né? Aqui é Tijuca, não é isso, filho? Tijuca. Então, gente, depois daquele alongamento, É verdade, que é sempre bom fazer um alongamento, antes de começar qualquer atividade física. Antes de começar a nossa atividade, nossa caminhadinha, nossa corridinha, a gente estava aqui falando um pouquinho desse lugar que a gente está aqui em frente à aldeia do Maracanã, que a gente já vai mostrar para vocês aqui, um lugar muito legal, muito maneiro mesmo. Histórico, né? E a gente estava falando um pouquinho aqui da história, relembrando um pouco, né? Até mesmo daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente ouve na escola, né? O Maracanã, esse grande palco, né, do futebol, ele está localizado numa área bem extensa aqui do Rio de Janeiro, que é a Tijuca. Só que a história aqui começa muito antes de qualquer outra coisa, até mesmo antes do Brasil ser chamado Brasil. O Brasil era chamado ainda de Pindorama. Pindorama. Então, para vocês terem uma noção de como a história é antiga. Quem convivia aqui era quem? Os índios, né? Mas com a chegada aí do homem branco, os índios os padres chegaram aqui, os padres jesuítas, e catetizaram, né, os índios, né, a gente conhece a história, passaram a ser escravos, né, escravizados, enfim. Aqui era um pântano, era chamado pelos índios de Tijuca. Esse nome Tijuca é um nome já desde essa época. Os índios que chamavam isso aqui de Tijuca. Os índios que vieram aqui chamando o Tijuca, né? E o nome? Era agradável? Tijuca, água podre, porque era um pântano e os índios eles não se aventuraram aqui nesse pedaço aqui, né, dessa localidade. Mas com a chegada aí dos padres jesuítas, né, eles começaram a aterrar, né, os índios começaram a aterrar aqui, né, por causa dos padres, construíram desviaram os rios, construíram ruas, Viaduto. Viaduto na época não. Ponte, né? Isso. Ponte, enfim. Então aqui ficou, só que depois os jesuítas foram expulsos daqui. E quando os jesuítas foram expulsos daqui, aqui foi arrendado para a família separada, né, dividido para famílias ricas. E aí começaram a plantar, né, a cana-de-açúcar, as coisas assim, virou um engenho de açúcar. Só que ficou muito desvalorizado, né? Porque era uma terra de Eles consideravam muito plantações, ruim. entendeu? Então não era um lugar muito legal. Então ficou abandonado durante um bom período aí, durante 50 anos aí, ficou. Só voltou realmente a ser valorizado quando a família imperial veio morar aqui do ladinho, né? Aqui em São Cristóvão. Quando eles vieram pra cá, todo mundo queria vir pra essa localidade. Os puxa-saco, né? Chamado puxa-saco. Todo mundo
quis vir morar perto, né, da realeza. Da mamata, quer ficar perto da mamata, né? Então aí começou, né, a ser bem valorizado essa parte aqui do Rio de Janeiro. E depois disso tudo aí, gente, a história ainda continua, né? Os caras que tá cá ainda, né? Uns comerciantes, né? Com negócio de pedra preciosa, se não me engano. Aí foi com as mortes, né? Porque as pessoas foram morrendo, foram passando de herança. Acho que era a família Itamaraty, né? Eu acho que é isso. E uns queriam, outros queriam, enfim. Depois acabou sendo vendido, né? Foi vendido, Foi vendido pro clube Derby Clube. Então antes mesmo disso aqui ser palco, que é hoje, né, do futebol, era um clube, Derby Clube, só que era um negócio de cavalo, entendeu? De caça de cavalo, onde era colocado. Então, antes do futebol, aqui acontecia corrida de cavalo, porque a corrida de cavalo já acontecia aqui no Brasil. Verdade. Já era algo que já acontecia por aqui. Então, esse Derby Clube, ele era um clube de corrida de cavalo. Então, antes da chuteira, Os cavalos correram aí. quem corria eram os cavalos. Então, esse Derby Clube, ele ficou um período aí, né? Tinha as corridas, teve um grande evento de inauguração, que vieram várias pessoas, tinha, acho que, se não me engano, 80 cavalos aí na pista para poder correr. Só que com o passar do tempo, os próprios donos dos cavalos, se não me engano, eles proibiram os cavalos de correr, isso tudo por causa de concorrência, uma historinha assim, né? E acabou o Derby Clube se unindo ao Jockey Clube, né? E, acho que era na Gávea, né? E esse lugar aqui ficou novamente abandonado, ficou às traças por um período. Então, tudo vai mudar, porque em 1968, o presidente da FIFA, ele vem... Júlio Remé, né? Acho que é isso. Ele vem visitar o Brasil e ele se encanta com as belezas aqui do Brasil. Ah, porque é lindo. Quem vem aqui se apaixona, de verdade. Então, depois da guerra, depois de 8 anos, né, que o presidente tinha vindo para essa parte aqui do Brasil, né, ficou encantado com o Brasil, ele lá, né, depois de 8 anos, uma reunião na FIFA, ele vai ir. Lembra de quem? Lembra do Brasil. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. E aí vem aquela coisa, por que não, né? Por que não realizar a 4ª Copa do Mundo lá no Brasil? É verdade. Então, né, nessa reunião lá, né, com o pessoal da FIFA, foi unânime, né? Todo mundo, não vai ser no Rio de Janeiro. Aí aqui já no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, ficou aquela discussão, mas aonde vai ser? Então, teve um cara aí que falou assim, não, vai para onde? Para Jacarepaguá. Só que aí acho que o prefeito, juntamente com o governador e outro pessoal falou assim, vamos seria interessante lá na Tijuca, lá tem uma área legal para poder a gente construir, sei lá. Que era o terreno do clube, né, no caso, pertencia ao clube. Que estava abandonado, né? Porque só tinha negócio de Isso. criança para poder, né, as crianças ficarem brincando, sei lá, alguma coisa assim. Então, o Rio de Janeiro foi selecionado, né? E depois fizeram até Então, quando decidiram, então vamos lá lá no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Teve se não me engano, foi uma rádio, que agora eu esqueci o nome, que fez vou fazer uma pesquisa. Né? Vou fazer uma pesquisa e tipo uma votação, uma pesquisa para saber o que as pessoas achavam. E aqui a Tijuca foi o que mais ganhou e realmente vai ser onde? Vai ser no Rio de Janeiro, lá na Tijuca. Então, depois que já estava decidido aonde seria, né, e aí ficou aqui para a construção do que seria o Maracanã, começou a surgir os projetos, mas como será feito, né, como que vai ser? Então, os arquitetos, acho que arquiteto se fala, não sei, desenhista, né, na época, começaram a fazer os seus projetos. E um desses projetos estava concorrendo concorrendo, né, a votação ali, né, a escolha, tinha o do Oscar Niemeyer, né? Só que não foi o dele que ganhou, foi de um outro cara aí que depois a gente coloca o nomezinho aí embaixo, porque eu não lembro, mas foi outro projeto que ganhou. Niemeyer, e foi legal, porque o Niemeyer, poxa, mas realmente, esse projeto é o melhor. A pessoa quando é humilde, né, que sabe se colocar, né? Mesmo sendo bom, tenho certeza que o projeto dele também deveria ser super bom, né? Porque a gente sabe que... Até porque ficou pra história, né? Realmente. Mas
concordou que realmente o projeto do outro cara era bom, né? E aí surgiu o que a gente já conhece, que na realidade o Maracanã, algumas pessoas pensam que é redondo, mas não é redondo não, tá? O Maracanã é oval. E então, em 2 de agosto de 1948, foi lançada a pedra fundamental aqui no Maracanã. Interessante, né? Levaram 2 anos para a construção, tá? Do início da construção até o término foram 2 anos de construção. Então, em junho, né, de 1950, foi a inauguração. E Didi, ele fez o primeiro golaço aqui no Maracanã. Foi o que marcou o primeiro gol. Aqui no Maracanã foi o Didi. E esse gol foi ele, né? Quem estava jogando era Rio de Janeiro contra São Paulo. E nesse jogo, acho que São Paulo ganhou, né? Foi de 2-1, né? O Didi marcou o primeiro gol, né? E sendo que São Paulo venceu de 2-1. Só que nisso tudo, muitas coisas ficaram a desejar, né? Por mais que levou 2 anos aí para construção, mas não levaram muito em conta o conforto do torcedor. Então era um lugar muito ruim para assistir o jogo. Na realidade, ele só foi terminar mesmo a construção, foi terminada depois de 15 anos. Muito tempo. E foi finalizado, que depois começaram a ver, né, mais ou menos as coisas tinha que melhorar, algumas coisas que tinham que ser resolvidas. Então, depois de 15 anos é que a gente pode considerar que o Maracanã ele foi finalizada a construção. Aí nessa inauguração, depois de 15 anos, né, que aí foi oficialmente batizado como estádio, né? Jornalista Mário Filho. Porque antes disso foi, acho que estádio Maracanã. Uma coisa assim, mas depois de 15 anos, na nova inauguração que teve, né, que aí foi batizado, foi oficializado o nome que a gente tem hoje, né? Isso. É o nome que a gente tem hoje. E foi aí, né, no dia da reinauguração, que foi colocado, oficializado o nome, que também houve que estava no final da Copa do Mundo dos anos 50, né? Em que, para tristeza dos brasileiros, né? Sofreu a derrota, foi para quem? Uruguai, foi pro Uruguai, né? Uruguai. Isso mesmo, Uruguai. Ou seja, no dia da inauguração, tava aquela expectativa, né? Tenho certeza que... Causou aquele silêncio, né? Tenho certeza que o Maracanã deveria estar lotado, né? Das pessoas querendo Foi até chamado de Maracanaço. Maracanaço, mas houve um vazio muito grande, porque logo no finalzinho lá da Copa, dos anos 50, o Brasil vai e perde. Só que daí, né, vários processos aconteceram, o Maracanã ele teve vários problemas de estrutura, aparentemente ele nunca ficava pronto na realidade, sempre faltava várias reformas, ele chegou a ser alagado, houve um acidente horrível aí, né, de uma arquibancada que caiu. Acho que foi um jogo do Flamengo, se eu não me engano. Então, foi tipo assim, foi acontecendo várias coisas, né, degradando. Até que começou a reforma, começou a melhorar, né? A botar mais coisas. Chegou até para licitação de empresa que assumiu. Começou a modernizar, porque para ter noção, as cadeiras eram boas, né? E começou a fazer com que realmente o negócio acontecesse. E aí em 2007, né, depois Isso. Acho que do PAN, da Olimpíada. Do Pan-Americano. A FIFA anunciou que em 2014 a sede da Copa do Mundo seria o Brasil novamente. Então o Brasil ele teria de 2007 a 2014, ele teve, né? Um período bem grande, até mais do que da primeira Copa do Mundo, né? Para poder fazer as reformas necessárias e deixar tudo direitinho. E o negócio era tão sério que a FIFA exigia, porque acho que antes da Copa do Mundo de 2014, as cadeiras ainda não tinham as cores que diferenciavam, né? As áreas. Então a FIFA falou que pelo menos a numeração tinha que ter, então aí colocaram os números, né, nas cadeiras para poder separar, né? O que é embaixo, que é em cima, não sei muito bem como se fala no final, mas para botar a numeração. E a Copa, então, foi em 2014. Sendo que nesse processo aí, que foi um processo complicado na parte da construção, eu me lembro, né? Um pouco assim, que foi uma burocracia na realidade, né? No Brasil, aqui, aí foi aquela negócio de construção, aí teve uma greve, me lembro que teve uma greve, eu lembro que já foi
entregue foi já perto dos jogos, na realidade, já dos jogos já. Mas aí, o que aconteceu nos jogos? O Brasil ganhou? Não ganhou nada. A Copa de 2014? Tomou foi aquela paulada que a gente sabe aí que só Jesus. Quem? Eu não lembro. Foi da Alemanha. Foi aqui no Brasil? Foi aqui, ó. Não no Brasil não, foi aqui, ó. Foi aqui que tomou aquele sacode na realidade, né? De 7-1. Felizmente. Mas a construção que, como eu estava falando antes, foi um processo demorou muito tempo para construir para essa reforma. Essa foi a última reforma, na realidade, do Maracanã. A última não, porque com certeza reformas ainda continuam. Né? Mas que teve a mudança, que foi onde colocaram essa lona, né, lá de cima, lá, e tiveram que quebrar tudo. Eu lembro que tiveram que quebrar tudo, né, destruíram, porque esse projeto que foi apresentado para a Copa do Mundo, né, ele tem uma proteção, né, uma proteção da chuva, do sol. Aí foi construído. Então, para construir isso, eles falaram que tinha que modificar, porque tinha umas colunas, alegaram que tinha uma coluna ruim e tal, e tinha que mexer nas colunas, tudo mais. E foi um processo tremendo. Mas tá aí, esse estádio magnífico, lindo, que nós estamos vendo aí. Palco, berço do futebol brasileiro, né? Coisa linda.